Sabe aquela história de uma economia que parece que vai decolar com tudo, mas aí do nada ela para no meio do caminho? Fica ali patinando? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos entender que círculo vicioso é esse que consegue simplesmente travar o progresso de uma nação. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Por que algumas economias têm um crescimento super rápido e, de repente, parece que batem numa parede invisível e ficam estagnadas? Existe um fenômeno por trás disso, e ele tem nome: a tal da armadilha da renda média. Então, para começar, vamos colocar os pingos nos is. O que exatamente significa esse platô econômico? O que acontece quando o motor do crescimento de um país começa a falhar? Pensa assim, é quando um país consegue sair da pobreza, dá uma boa melhorada, mas fica preso num limbo. A estratégia que o tirou da base da pirâmide já não funciona mais para levá-lo ao topo. Ele simplesmente não consegue dar o próximo salto. E é aí que o aperto acontece. O país já não é mais baratinho para competir com mão de obra de baixo custo, porque os salários felizmente subiram, mas ao mesmo tempo ele ainda não é inovador o suficiente para competir com as potências tecnológicas lá de cima. Fica espremido, sabe? Numa verdadeira sinuca de bico econômica. Ok, mas o mais interessante é que essa armadilha não é um evento isolado. Ela é, na verdade, a consequência, a última peça de um quebra-cabeça de 3 partes. E o pior, é um ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra. Vamos entender como esse ciclo se forma. A primeira peça desse ciclo tem um nome curioso: doença holandesa. Por que holandesa? Porque foi exatamente o que aconteceu por lá nos anos 60, quando descobriram um monte de gás natural. Parece uma coisa ótima, certo? Mas olha que paradoxo. Um boom de recursos naturais pode acabar adoecendo o resto da economia. E como isso funciona na prática? Bom, o país começa a exportar muita commodity, tipo petróleo ou soja. Entra dólar a rodo. Com tanto dólar entrando, a moeda local fica super forte. E aí vem o problema. Com moeda forte, comprar coisa de fora vira uma pechincha. E para vender os nossos produtos industrializados para o mundo, fica caro demais. Resultado, a indústria nacional simplesmente não consegue competir. Ela é sufocada. E esse sufocamento da indústria, bom, ele nos leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a desindustrialização prematura. A analogia de uma árvore que pare de crescer bem na hora que ia começar a dar os melhores frutos é perfeita para isso. E aqui tem um ponto fundamental. Uma coisa é o que acontece na Alemanha ou no Japão. Lá, a indústria perdeu espaço, sim, mas para dar lugar a um setor de serviços super avançado, de altíssima tecnologia. É um sinal de maturidade. Outra coisa bem diferente é o que se vê em alguns países emergentes. A indústria encolhe e no lugar entram serviços de baixa produtividade. Isso não é evolução, é um problema sério para o crescimento futuro. Pronto. Agora a gente pode juntar as peças. A doença holandesa acelera a desindustrialização prematura. A perda da indústria impede o país de inovar e criar empregos de mais qualidade, o que o prende na armadilha da renda média. Tá vendo o ciclo? Um problema alimenta o outro sem parar. Tudo isso pode parecer um pouco teórico, mas tem um exemplo bem concreto que ilustra isso perfeitamente. Vamos olhar para o caso do Brasil para ver como esse ciclo se desenrolou na vida real. O Brasil já teve seu auge industrial. A gente teve a Era Vargas com a indústria de base, depois veio o JK abrindo para o capital internacional, teve até o chamado milagre econômico. O país parecia que ia decolar de vez. Só que, a partir dos anos 80, alguma coisa mudou. O motor começou a engasgar e a estagnação bateu a porta. E não é só impressão não, os números são bem claros. Olha só, lá por 1986, a indústria representava cerca de 25% do nosso PIB, um quarto da economia, e hoje, mal passa de 11%. Isso é uma queda brutal, é muito mais que um número, é a perda de uma capacidade de produção gigantesca. E se a indústria encolheu, o que cresceu no lugar? Bom, a nossa pauta de exportação dá a resposta. Soja, petróleo, minério de ferro, basicamente commodities. Essa dependência de produtos primários é o sintoma clássico daquela doença holandesa que a gente falou agora há pouco. Ok, o cenário parece complicado, mas a pergunta que fica é: essa armadilha é um destino inevitável? A boa notícia é que não. Alguns países conseguiram escapar. Então, vamos ver o que eles fizeram e que lições a gente pode tirar disso. E o grande exemplo de virada de jogo é, sem dúvida, a Coreia do Sul. Se a gente voltasse no tempo umas 4 décadas, eles estavam numa situação bem parecida com a de muitos países de renda média. E hoje, uma potência tecnológica global. Ou seja, a fuga não só é possível, como já aconteceu.
E qual foi a mágica? Não teve mágica. O que teve foi um plano muito claro e uma aposta total no futuro. Eles investiram pesado, mas muito pesado mesmo em pesquisa e desenvolvimento. A educação virou uma máquina de formar cientistas e engenheiros. E, fundamental, houve uma parceria muito forte entre governo e empresas para criar gigantes globais. O foco era exportar tecnologia, não só matéria-prima. Voltando para o Brasil, hoje existe um reconhecimento desse problema e há tentativas de virar este jogo. Atualmente, por exemplo, está em curso um plano chamado Nova Indústria Brasil, que busca exatamente reverter essa tendência. E esse plano tem uma meta bem específica: fazer a indústria voltar a representar 15% do PIB. Pode não parecer muito sair de 11% para 15%, mas depois de décadas de queda, só reverter essa curva já é um desafio gigantesco. É, na prática, reconstruir uma parte importante da nossa capacidade de produção. Só que o mundo de hoje tem uma regra nova no jogo, uma camada extra de complexidade. Não basta só reindustrializar. Essa nova indústria precisa ser verde, porque o mundo está de olho nisso. A União Europeia, por exemplo, já está implementando taxas de carbono. Ou seja, para ser competitivo, agora tem que ser limpo. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente está falando muito da transição energética, de lítio, hidrogênio verde, minerais raros. A questão é, será que os países ricos nesses novos recursos verdes não correm o risco de cometer os mesmos erros? De cair uma nova versão da doença holandesa, só que desta vez uma doença verde? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir quem vai se dar bem e quem vai ficar para trás na economia deste século.